capítulo 5 do livro do profeta Jeremias. Diz assim: Percorram as ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça ou que busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, certamente juram falsamente. Ó Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Açoitaste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma pedra. Não quiseram voltar para ti. Então eu disse: por certo, estes são pobres, são insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, e nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles conhecem o caminho do Senhor. O juízo do seu Deus, certamente eles de comum acordo quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os ferirá, os destruirá um lobo do deserto, um leopardo os espreitará sobre as suas cidades. Qualquer que delas sair será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas apostasias. Como, vendo isso, te perdoaria? Os teus filhos me deixaram e juraram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e se ajuntaram em bandos em casa de meretrizes. Como cavalos bem alimentados, levantam-se pela manhã, cada um relinchando a mulher do seu próximo. Deixaram eu de castigar estas coisas? Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. De uma nação como esta não se vingaria a minha alma? Escalai os seus muros e destruí-os, mas não façais uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque resolutamente se rebelaram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram: não é ele, e não sobrevirá o mal sobre nós, nem veremos espada nem fome. E até os próprios profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que eu trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes. E comerão a tua colheita e o teu pão, que haviam de comer os teus filhos e as tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão as tuas vinhas e as tuas figueiras, e as tuas cidades fortes em que tu confiavas. Abatelás-ão a espada. No entanto, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. E sucederá que quando disserdes: por que fez o Senhor nosso Deus conosco todas estas coisas? Então lhe dirás: como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estranhos em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e publicai-o em Judá, dizendo: ouçam agora isto, ó povo nécio e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouves. Não me temereis a mim?
diz o Senhor. Não tremereis diante da minha presença, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança perpétua que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. No entanto, este povo tem o coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá as chuvas, a temporã e a tardia, a seu tempo, e as semanas determinadas da colheita nos conserva. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, espreitavam como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim estão as suas casas cheias de engano, porque se fizeram grandes e ricos, engordaram-se e ficaram lustrosos, e até ultrapassam os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão para que prosperem, e o direito dos necessitados não julgam. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. E de tal nação não se vingaria a minha alma? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. O que fareis, pois, ao fim disso? O capítulo 5 do livro do profeta Jeremias vai falar sobre a exortação do Senhor pelo pecado e obstinação de Judá. A corrupção espiritual traz juízo, traz castigo, e muitas vezes nos pregam um Deus de amor, de bondade, mas não nos pregam o juízo de Deus. Porque é muito fácil nós queremos palavras de bênçãos, de prosperidade, de vitória, de riqueza, mas nós precisamos nos comportar diante daquelas prioridades que Deus nos ensina. O Senhor, Ele diz que se nós andarmos pela cidade de Jerusalém, e eu estou falando de Jerusalém, uma cidade santa, uma cidade escolhida por Deus, uma cidade sacerdotal, que foi instituída por Deus. Na Bíblia, o que nós lemos é sobre Judá e Jerusalém. O Senhor, ele considera outras nações como povo gentil. Mas Judá, Jerusalém, terra santa, terra escolhida, terra eleita, terra separada para o sacerdócio real do Senhor. E Deus pede para que Jeremias escreva, para que nós possamos compreender que nem na terra de Jerusalém nós podemos considerar alguém justo. Os homens se perverteram com as suas próprias apostasias, com as idolatrias, e isso é abandono ao Senhor. E muitas vezes pensamos que estamos adorando ao Senhor, mas estamos indo para o caminho da idolatria. E o caminho da idolatria são deuses falsos, são literaturas, estudos que estão fora da palavra de Deus. E Deus abomina isso, porque o Senhor, ele quer um coração contrito. O Senhor, ele quer um coração que faça a sua vontade. Porque os ímpios, eles vão para um caminho e muitas vezes acreditam estar no caminho certo. Um caminho, muitas vezes, que parece
ser verdadeiro, mas são cheios de enganos. E o que é engano? Muitas vezes nós não compreendemos, mas dentro da nossa própria casa, muitas vezes nós temos abominações ao Senhor. A idolatria deve ser retirada. Tudo aquilo que não provém da vontade do Senhor, precisamos retirar, precisamos falar com Deus para que Deus revele a nós, para que Ele nos dê instrução, força, vigor, estratégias para retirar tudo aquilo que não faz parte da vontade de Deus. Porque a idolatria espiritual é fazer aquilo que Deus abomina, é desobedecer a ordem do Senhor, é não ter temor ao Senhor. Precisamos ter temor ao Senhor, precisamos entender que todas as coisas estão no tempo de Deus e que Deus ele faz a vontade dele. O Senhor ele pede para que nós possamos julgar a causa do órfão, julgar a causa das viúvas. E onde estão os órfãos e as viúvas? Quem olha para este povo? Precisamos nos alertar cada vez mais e compreender a verdade para não sermos confundidos, porque a única verdade está na palavra de Deus. Não há outro caminho para a verdade. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus possa te dar estratégias, que Deus possa limpar tudo aquilo que não faz parte da sua vida espiritual com Ele. E que possamos adorá-lo na sua santidade. Que o Senhor te abençoe, te guarde. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.